Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Rubia novamente. Vamos abordar o tema de hoje, prevenção das doenças transmissíveis, na disciplina de Fundamentos de Ações Preventivas. Aqui nesse slide eu irei apresentar para vocês alguns agentes causadores de doenças transmissíveis. Então temos a coluna de alguns vírus mais conhecidos e bactérias na outra coluna. Do vírus, temos os rotavírus, que causam a diarreia infantil, ebolavírus, que causa a febre hemorrágica do ebola, né, que já foi uma doença muito disseminada no mundo, vírus herpes humano 6, que causa roséola súbita, vírus da hepatite E, causadores de hepatite, e o vibrio cholerae O139, causador da cólera epidêmica. Dentre as bactérias, temos Staphylococcus aureus, que causa um choque tóxico, ela é capaz de disseminar diversos tipos de doenças, de desencadear doenças, né? A Escherichia coli, que é uma bactéria que vai causar a dor de barriga hemorrágica, né? Uma colite hemorrágica, também a síndrome urêmico-hemolítico, né? Sangue no sistema urinário. E aqui embaixo, por último, a Helicobacter pylori, causadora de uma doença péptica ulcerosa, ou seja, uma dor de estômago, um problema, úlceras no estômago, tá? De grande comprometimento. Aqui, só para vocês entenderem, a cadeia de infecção. Então, ali no número 1, a gente tem o agente causador específico, né? Que pode ser um vírus, uma bactéria, um parasita, etc. Aí, esse agente, ele está no habitat natural dele, ali no reservatório, né? Depois, porta de saída desse agente, que era um reservatório, então aqui estava no hospedeiro. Aí teve a porta de saída desse agente, pode ser do hospedeiro, transmissão do agente, porta de entrada do novo hospedeiro, lembrando que é muito comum a porta de entrada ser igual à porta de saída, e depois a suscetibilidade do hospedeiro, ou seja, se aquele hospedeiro ele é suscetível ou não para alojar aquele agente causador de doenças. Alguns exemplos para vocês aqui nesse slide de agentes biológicos. Então, exemplos de artrópodos, que a gente tem Sarcoptes scabiei, que é o nome científico do causador da sarna. Metazoários, Ascaris lumbricoides, que desenvolvem no sistema digestivo, né? Fungos, a gente tem Candida albicans, que é muito comum, né? Quando ouve-se falar na doença candidíase. Bactéria, aqui eu já comentei no slide anterior, né? Staphylococcus aureus. E alguns vírus bem conhecidos, como o vírus do sarampo, HIV, ebola e da raiva também. Aqui eu tenho alguns fatores extrínsecos que podem ajudar no surgimento de doenças. Esses daí são exposições que os indivíduos, os hospedeiros, eles ficam expostos a esses fatores, e são fatores não biológicos, eles não são agentes, eles vão ajudar a propiciar um ambiente favorável ao desenvolvimento de determinadas doenças. Então, eu tenho aqui agentes químicos e físicos. Dentre os químicos, eu posso ter os pesticidas utilizados, né, para matar pragas em alimentos, aditivos de alimentos, a mesma coisa, né? E a gente pode ter também ali, por exemplo, um corante, um acidulante, um emulsificante, né? Alguma coisa que foi colocada no alimento para preservar, por exemplo, a durabilidade dele. Fármacos, remédios, né? A gente sabe que o uso indiscriminado de certos medicamentos, eles podem trazer consequências severas à saúde. Vamos abordar isso mais para frente também nos slides. E industriais também, a poluição, né? Emanada por algumas indústrias, tanto nas águas como no ar também. E aqui os agentes físicos, né, não biológicos, força mecânica, que é o impacto
também, né, a força física, o calor, elevadas temperaturas, e aqui eu faço um adendo também para baixas temperaturas, a luz, as radiações, né, o excesso de raios ultravioletas, por exemplo, ou radiações de outras substâncias, como uma exposição muito à radiografia, né? A gente sabe que são emanados raios X, que também não é saudável a gente ficar exposto a esse tipo de radiação o tempo todo, e ruídos sonoros, que vão atrapalhar também o bem-estar do indivíduo. Aqui só relembrando para vocês alguns termos, né? Eu já passei isso na aula passada, mas aqui a gente tem infecção. Quem lembra o que é infecção? É a entrada, o desenvolvimento, né, o crescimento ou a multiplicação de um agente causador de doenças no organismo de uma pessoa ou de um animal. Infectividade, quem lembra? É a capacidade do agente infeccioso de poder alojar-se e multiplicar-se dentro de um hospedeiro. Então, a capacidade dele se alojar. Patogenicidade. Essa daqui é mais fácil. Lembra? A capacidade de um agente infeccioso de produzir doença em pessoas infectadas, né? Então, ele é capaz de... Ele não só está dentro do organismo, mas ele é capaz de manifestar sinais e sintomas nesse indivíduo. E fonte de infecção pode ser a pessoa, o animal, o objeto ou a substância de onde o agente infeccioso passa para um hospedeiro. E aqui a gente vai entrar com algumas medidas preventivas da disseminação desses agentes, sejam vírus, bactérias, parasitas, artrópodes, qualquer um deles, né? Então, por exemplo, a gente já comentou isso em sala de aula, a questão do saneamento básico. Veja nessa primeira imagem aqui, ó, acompanha comigo, né? Como que é? Vocês acham que aqui a higiene ela está perfeita, né? Você acha que aqui eu tive separação de lixos, tratamento de água, o esgoto, é praticamente um esgoto a céu aberto, né? Então, esse tipo de situação é onde falta saneamento básico. E aí, o risco de proliferação de doenças é imensa. Tá? Por exemplo, imagina o quanto de roedores aqui, cobras, escorpiões, a falta de higiene dessa água, né? Ou a água que está sendo utilizada pelas casas, como que elas vão ser lançadas no esgoto. Então é triste ver essa realidade. E sabemos que a gente não precisa ir tão longe, né, para ver esse tipo de realidade. E aqui do lado, olha só, todo o sistema de saneamento básico, como que funciona. Então eu tenho aqui a água, né? Por exemplo, a água de uma represa, ela é coletada por uma bomba, ela sofre um processo de decantação, um processo de filtragem, e aí ela é abastecida para os reservatórios e é consumida pela população. A população ela vai utilizar essa água, vai jogar água suja através da rede de esgoto, que vai chegar aqui, ó, para a rede de tratamento, tá? Então, vou pegar as grades, depois decantadores, vai tratar e vai jogar novamente para os rios, para as represas, para os mares, tá? Então, é muito importante, é uma medida preventiva de muitas proliferações de doenças. Aqui, ó, notificação de casos. É importante a vigilância epidemiológica, ela saber a quantidade de casos de determinada doença que tem numa determinada região para que possa fazer o controle e a prevenção dessas doenças, né? Então, por exemplo, eu tenho ali um indivíduo que tem a suspeita de sarampo, não está notificado, né? Ele aqui, ó, é um caso suspeito. Então, o que é preciso fazer dentro de 24 horas? Notificar a Secretaria Municipal de Saúde. A partir disso, investigar, né, fazer os exames necessários, no máximo ali entre 48 horas para fechar o diagnóstico, coleta de sangue, né, para sorologia e material para isolamento e identificação viral,
no primeiro contato com o paciente. Então, cercar esse paciente, quantas pessoas você teve contato, aonde você começou a sentir esses sinais e sintomas. Então, tudo isso é importante. E aí, depois, a vacinação de bloqueio, vacinar os contatos suspeitos em até 72 horas, tá? Então, esse aqui é um exemplo de sarampo. A gente teve um caso recente de uma epidemia de sarampo, né? Aqui, medidas preventivas, que é a higiene pessoal e a higiene dos alimentos, né? São métodos básicos de prevenção de doenças, então a importância aqui de, por exemplo, usar o lenço para assoar o nariz e que esse lenço seja descartável e depois de utilizado ser jogado imediatamente no lixo. Não andar descalços, tomar banho todos os dias, né? Às vezes a gente toma até mais que um banho por dia. Escovar os cabelos, escovar os dentes, cortar as unhas, né? Doutores, fisioterapeuta importante, nós da área da saúde temos as unhas cortadas não só para machucar o paciente, mas também para não ser prejudicial à nossa saúde mesmo, né? Lavar muito bem os alimentos antes de ingeri-los, né? Fazer devidamente o processo ali de limpeza, deixar de molho, por exemplo, lavar bem, água corrente, manter a casa limpa, né? Lavar muito bem a pia depois que fizer uma refeição, filtrar a água de beber, escovar os dentes após as refeições, né? Já falei, e usar roupas limpas. Haver, né, troca de roupa todos os dias, isso é importante. Roupas íntimas e roupas também que não sejam íntimas, tá? É muito importante a gente manter esses hábitos de higiene e dos alimentos. Aqui, um outro exemplo para vocês de medidas preventivas é o hipoclorito de sódio a 5%, mais popularmente conhecido como água sanitária, que boa, tá aí, né? Que vão proporcionar desinfecção, então nada como um ambiente limpo com água sanitária. A gente sabe ali que eu tive a limpeza dos micro-organismos. E o outro utilizado também é o hipoclorito de cálcio a 25%. Então, por exemplo, eu tenho animais em casa, né, que tem fezes, urina, ou até mesmo vômito. Então, é bom esse tipo de produto químico para sanar todos os micro-organismos ali, passando e promovendo a higiene e o bem-estar do ambiente. Aqui outra medida também de prevenção e controle da vigilância. Pesquisas, informações e comunicação, né? Os meios de comunicação, vou falar ali mais pra frente, mas pesquisas, né? Tudo relacionado à vigilância. Então, por exemplo, o noticiário, né? Daqui da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, o governo cria grupo para monitorar casos de coronavírus. Então, é importante quantos casos estão notificados, quantos casos foram suspeitos, quantos casos confirmados, qual o número de mortes. Então, todos esses dados, esses levantamentos, são de suma importância para o controle da doença transmissível, que é o caso que a gente está vivendo agora do coronavírus, né? Aqui, ó, prevenção e controle também. Definir prioridades e reduzir acesso. Falando ainda do coronavírus, então ali a gente tem uma notícia, né? A Anvisa aprova novos testes rápidos para o diagnóstico da Covid-16. Os kits são voltados para uso profissional e, em média, permite a leitura dos resultados em 15 minutos. Isso é importante para fazer definir as prioridades. A prioridade é identificar o número de casos, onde estão essas pessoas, é assim que a gente consegue fazer o controle. É isso, por exemplo, do coronavírus que está sendo feito em outros países também, que conseguem ter um controle maior da doença. Então, aqui é uma imagem que circulou bastante aí pela internet, né, dos profissionais da área da saúde. Ó. Nós estamos aqui por vocês, por favor, fiquem em casa por nós. É a questão do isolamento social, né, dessa quarentena que a gente está passando. Então, o método é uma prioridade neste momento agora, para que sejam reduzido o número de casos de coronavírus. Né?
Aqui, ó, prevenção e controle também. Incrementar sistema de informação, que são os veículos de comunicação. A gente está numa era de grande tecnologia, então as notícias elas correm muito rápido. A internet ela proporciona isso pra gente. Quem não tem acesso à internet, eu acho que a mídia ela é grande responsável por trazer, né, por levar a informação das doenças, dos métodos preventivos, dos levantamentos. Então é importante a população ficar consciente disso. Aqui, né, a educação continuada. Então eu vou abordar aqui dois pontos, que é tanto a educação continuada para uma população em geral, né, os métodos de prevenção sempre está conscientizando a população, por exemplo, de doenças sexualmente transmissíveis, utilizar, né, os preservativos, da gripe H1N1, tomar a vacina, lembrar, né, de deixar o ambiente sempre arejado. E aqui agora também muitos métodos que está sendo muito batido, que é os métodos de prevenção do coronavírus. E também, gente, a educação com relação ao desenvolvimento de medicamentos, de vacinas, né? Então a gente tem cientistas brasileiros trabalham para desenvolver vacina contra o coronavírus. Então esse grupo tem estratégia diferente das adotadas por indústrias farmacêuticas, né? É a busca da cura, né? Não só do corona, como de outras diversas doenças. Então a gente sabe que tem sempre estudos, né? Então isso é a educação continuada, tanto de descoberta de doenças e conscientização da população. Outra coisa, esforços na vigilância aberta, toque de recolher, decretos, né? Então a gente está tendo bastante decreto aí por parte do governo, né? Para a gente tomar essas decisões, para obedecermos, né? A gente sabe que em alguns países também eles estão tendo toque de recolher. Então tudo isso são medidas, né, de prevenção e de controle de doenças. Outra coisa é a resistência antimicrobiana. Então a gente sabe que existem algumas bactérias que estão se tornando multiresistentes, cada vez mais resistentes com relação ao uso de antibióticos. Então às vezes isso acontece de, por exemplo, um indivíduo ficar doente, tomar um antibiótico e ele não consegue ter cura e aí tem que promover um antibiótico muito mais forte. Então essa questão do antibiótico ela está sendo muito seguido ultimamente a regra, né, que eles estão colocando sobre o controle do uso indiscriminado do antibiótico. Então a gente já não tem mais isso, né? Antes era muito fácil chegar numa farmácia e pedir ali no balcão um antibiótico que era vendido sem nenhuma dificuldade. Hoje não, a gente sabe que já promoveram leis, né, a respeito disso. Então vou mostrar no próximo slide. Aqui, ó, normas para o uso racional. Então, não só de antibióticos, mas de medicamentos em geral, né? Tem pessoas que usam, assim, medicamentos de uma maneira muito abusiva. Isso pode trazer danos à saúde, efeitos colaterais ou efeitos a longo prazo. Tem doenças que elas são provenientes do uso abusivo de determinados tipos de medicamento. Ali, recomendações para prolongar a vida útil dos antibióticos, né? Então, assim, tomar antibiótico dentro do recomendado para o médico, respeitar os horários do uso do antibiótico, isso é importante também. Campanha de custo-benefício, será que é necessário realmente tomar aquele tipo de medicamento? Será que você não consegue combater ele ou prevenir a sua saúde com boa alimentação, né? Então é importante também se realmente é necessário tomar determinados medicamentos. E a colaboração de indústrias pela venda ética, que é mediante a receita médica, né? A gente sabe que fica sempre uma receita retida dentro dos ambientes farmacêuticos, né? Bom, é isso, turma. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e eu fico à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigada!